A parábola dos trabalhadores da vinha contada por Jesus em Mateus 20 é uma das histórias mais surpreendentes do Evangelho. Ela mexe com um senso de justiça humana, confronta comparações, desmonta expectativas e revela a grandeza do coração de Deus. Não é apenas uma narrativa sobre salários, horários de trabalho e uma plantação de uvas. É um retrato profundo da graça, menos uma graça que confunde, que inverte lógicas, que acolhe quem chega cedo e quem chega tarde. Para compreender a profundidade dessa parábola, precisamos entrar nela. Precisamos nos imaginar dentro daquele cenário. Uma vila simples, casas de pedra, ruas estreitas, um sol quente iluminando uma ampla plantação de vinhas que se estende pelos montes. O dono da vinha é um homem conhecido na região não apenas por sua terra, mas por sua honestidade. Ele não é como muitos proprietários que exploram trabalhadores. Ele cuida, observa, conhece o valor das pessoas. A colheita está próxima, e todos sabem que é um momento decisivo. Uvas precisam ser colhidas no tempo certo, nem antes, nem depois. Se o calor aumentar demais, elas queimam. Se chover, podem apodrecer. A colheita exige urgência. Exige mãos, muitas mãos. O primeiro chamado, a aurora da esperança ao amanhecer, o dono da vinha sai em busca de trabalhadores. Ele vai à praça, um local onde homens se reuniam diariamente na esperança de conseguir trabalho para sustentar suas famílias. Aqueles que estavam lá tão cedo eram os mais determinados ou talvez os mais necessitados. Passaram a madrugada acordados, ansiosos, esperando uma chance. O dono olha nos olhos deles, observa suas mãos calejadas, suas roupas simples, e faz uma proposta justa, 1 denário por um dia de trabalho. Era um valor honesto, suficiente para viver naquele tempo. Eles concordam de imediato. A oportunidade significa comida na mesa, segurança, alívio. Eles vão para a vinha, começam a trabalhar antes mesmo de o sol subir totalmente. O suor escorre, mas eles estão felizes. Há propósito no trabalho, a dignidade no esforço, a esperança no resultado. Eles sabem que fizeram sua parte. O segundo chamado, o horário da surpresa, 9 horas da manhã. 3 horas depois, por volta das 9 da manhã, o dono da vinha volta à praça. Isso já é incomum. Normalmente, contratantes iam apenas de manhã. Mas este homem volta. Ele não volta por necessidade apenas. Ele volta por compaixão. Ao chegar, encontra outros homens ali. Não eram preguiçosos. Não eram inúteis. Apenas não tinham sido escolhidos mais cedo. E isso diz muito sobre a vida. Quantas pessoas você conhece que não tiveram oportunidades apenas porque não estavam no lugar certo na hora certa? O dono da vinha olha para eles e pergunta: por que vocês estão aqui desocupados? Eles respondem com honestidade dolorosa: ninguém nos contratou. Essas 4 palavras carregam o peso da rejeição, carregam o peso da invisibilidade, carregam a sensação de não ser escolhido. Mas aquele dono decide escolhê-los. Vão também trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles não sabem quanto vão receber, mas confiam no caráter daquele homem. Confiam porque veem em seus olhos algo diferente. Ele não está contratando apenas trabalhadores, ele está devolvendo dignidade. O terceiro e o quarto chamado, a graça que insiste 12:00 e 3 horas da tarde. Às 12 horas e depois às 15 horas o dono da vinha retorna mais vezes. Isso é ainda mais incompreensível. Quem continua contratando trabalhadores quando o dia já está pela metade? Quem ainda se importa, mas ele se importa? A vinha não é apenas uma plantação. É um palco onde a graça está sendo revelada. Ele continua chamando, continua dando novas chances, continua abrindo portas para quem aos olhos da sociedade já deveria ter desistido. E eles vão, talvez não com tanta energia quanto os primeiros, mas vão porque receberam uma oportunidade tardia menos, mas ainda assim real. O último chamado, a hora inimaginável, 5 horas da tarde. O mais surpreendente acontece às 5 da tarde, quando falta apenas 1 hora para o fim do expediente. Quem contrataria alguém agora? Que sentido faria trabalhar por tão pouco tempo? Mas lá está o dono da vinha novamente. Ele vê homens de pé cansados, silenciosos, talvez envergonhados por terem passado o dia inteiro esperando. E não sendo escolhidos. Pessoas que já se consideram fracassadas. Pessoas que já perderam a esperança do dia. Pessoas que pensam: agora já era. Mas para o dono da vinha, nunca é tarde demais. Sua graça não tem hora limite. Ele não trabalha com relógio, ele trabalha com compaixão. Por que vocês estiveram aqui o dia todo sem fazer nada? Eles respondem a mesma verdade amarga: porque ninguém nos contratou. E então, mais uma vez, ele diz: vão também para a vinha. E eles vão menos mesmo sabendo que resta pouco tempo. Mesmo sabendo que talvez nem vale a pena. Mas eles vão porque algo dentro deles reacende. Algo diz: talvez ainda haja chance. Chega o fim do dia.
Os trabalhadores estão exaustos. As uvas colhidas, as cestas cheias, o administrador é chamado para pagar cada um deles. O dono decide começar pelos últimos. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora, aqueles que a maioria consideraria indignos de receber algo significativo. E então o impensável acontece. Eles recebem 1 denário, o valor de um dia inteiro, o valor que os primeiros trabalhadores receberam, o valor total. A praça inteira poderia ouvir o espanto deles. O coração deles se enche de uma alegria quase infantil. Eles não esperavam isso. Não ousavam sonhar com isso. Era injusto? Do ponto de vista humano, sim. Do ponto de vista da graça, não. E quando os que trabalharam o dia inteiro percebem isso, começam a criar expectativas. Se os últimos receberam 1 denário, nós vamos receber muito mais. Mas eles recebem exatamente o mesmo, 1 denário. A indignação surge: como assim? Trabalhamos o dia todo, sob o sol quente, e vamos receber o mesmo que quem trabalhou só 1 hora? Eles não reclamam do salário. Era justo. O problema é que outros receberam o mesmo. O problema é a comparação. O problema é a sensação de injustiça, não por falta, mas por igualdade. E o dono da vinha responde com firmeza e amor: amigo, não estou sendo injusto. Não concordamos com 1 denário? Eu quero dar ao último o mesmo que dei a você. Ou você está com inveja porque eu sou bom? E com essa frase, a parábola entra na alma. A inveja humana se ofende com a generosidade divina. A graça escandaliza. A misericórdia surpreende. E a bondade revela corações. O que essa parábola significa para você hoje? Esta história não é apenas sobre trabalhadores e moedas. É sobre você. É sobre mim. É sobre todos que já se compararam, se sentiram rejeitados, deixados de lado ou atrasados na vida. Talvez você seja como os trabalhadores da manhã, menos alguém que começou cedo. Você se dedica a trabalhar duro. Sempre fez o que era certo. E às vezes se pergunta por que outros parecem ser mais abençoados sem terem feito metade do que você fez. Talvez você seja como os trabalhadores do Laodiceia, alguém que começou, mas já se sentiu atrasado, já perdeu oportunidades, já teve que recomeçar. Talvez você seja como os trabalhadores das 3 da tarde, menos alguém que tenta, mas parece sempre chegar no meio do caminho, no intervalo, no meio do capítulo da vida. Ou talvez você seja como os trabalhadores às 5 da tarde, alguém que sente que o tempo passou, que já perdeu as chances, que já deveria ter alcançado mais, que a vida foi dura demais e ofereceu pouco demais. Mas a parábola diz algo poderoso. Para Deus nunca é tarde demais. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para ser chamado. Nunca é tarde para ser restaurado. Nunca é tarde para viver um novo propósito. A recompensa, menos na graça, não depende do tempo que você passou trabalhando, depende da bondade do dono da vinha. Os primeiros receberam justiça. Os últimos receberam graça. Todos receberam amor. E isso transforma tudo. A comparação é uma prisão silenciosa. Ela faz você olhar para os outros e perder o foco da sua própria jornada. Ela faz você duvidar do seu valor só porque alguém recebeu algo diferente. Mas a parábola nos ensina: não compare seu processo com o do outro. Não compare seu tempo com o do outro. Não compare seu chamado com o do outro. O dono da vinha é soberano. Ele sabe o que faz. Ele não erra ao chamar cedo. E não erra ao chamar tarde. Se você sente que chegou tarde demais na vida, menos tarde demais para um sonho, para um propósito, para um projeto, para um chamado, esta parábola é para você. Deus não olha para o relógio, Ele olha para o coração. E o coração que ainda espera é digno de ser chamado. A graça não é matemática, não é meritocrática. Não, ela é divina, abundante, surpreendente. E o mais importante, a graça não depende do que você fez, ela depende do que Deus é. Lições para sua vida hoje: você nunca está atrasado para Deus. Deus te chama independente da sua hora de chegada. O que importa não é quando você começou, mas que você começou. A comparação rouba a alegria da jornada. A graça recompensa até aqueles que já haviam perdido a esperança. Deus não abençoa por mérito menos, mas por amor. A pergunta final: no final das contas, a parábola dos trabalhadores da vinha não é apenas uma história menos, é um convite. Um convite para confiar, um convite para parar de se comparar, um convite para entrar na vinha, não importa a hora. Um convite para viver pela graça, não pela cobrança. Um convite para acreditar que ainda há um lugar para você, porque o dono da vinha ainda está chamando, e ele está chamando você.